Você lê para a gente, pastor? Romanos 2. (4 a 16). Nós vamos ler esse texto. Como hoje é o nosso último dia, eu vou deixar um tempo para a gente tirar dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida. Se não tiver, eu vou caminhando com vocês em cima desse fechamento do livre-arbítrio. Mas, às vezes, tem alguma dúvida do que já passou e você quer tirar, então tire de uma vez. Romanos 2, 4 a 16. Diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Bem, amados, nós temos esse tempo todo tratado da questão que envolve a predestinação ou o livre-arbítrio. Eu resolvi terminar lendo esse texto, porque esse texto é um texto que trata essencialmente de juízo. E o juízo só tem sentido se estiver embasado na justiça. E a justiça, para ser justiça, exige a liberdade. Porque é a liberdade que coloca todos iguais diante de Deus. É o que diz o versículo 6 que a gente leu. Leia aí de novo, faz favor, o versículo 6. Romanos 2:6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele retribuirá a quem? A todos. O cada um aí é a identificação pessoal. Quer dizer, Deus trata com todos, mas não trata com multidões. Ele trata com todos, mas ele trata na individualidade. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus não recebe,
é grupos. Nunca. Não tem jeito de adorar a Deus em grupo. Hã? Não tem jeito. Ah, mas nós estamos todos juntos aqui adorando a Deus. Não. Nós estamos todos juntos cantando, louvando, mas adorar é individual. Quer dizer, Deus vem, olha o coração da Simone e fala, Simone está me adorando. Mas olha o coração da Marlene e fala, Marlene está cantando, mas me adorando não está. Da mesma forma é o juízo. Todos são julgados individualmente. Para que isso tenha sentido do ponto de vista da justiça, somente se houver liberdade. É isso que diz esse texto. A cada um segundo o seu procedimento. Por que ele fala de procedimento? Deus não olha, não é o coração? É porque o procedimento é o fruto do coração. Quando ele diz que vai tratar com o procedimento, é porque você tem que agir. No versículo seguinte aí, o pastor vai ler para a gente, acha aí, pastor, o versículo que diz assim, não são os ouvidores da lei que são justificados. Capítulo 2, né? eu li aí. E sim os praticantes. 13, versículo 13. Leia aí, por favor. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Esses serão declarados justos. Ele trabalha com procedimento porque ele trabalha com fruto. A Bíblia diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Se é assim comigo e com você, é assim com o Senhor que vê o coração. Vocês lembram de uma parábola que Jesus contou, que o pai tinha 2 filhos, aí chegou para um filho e falou assim, Isabela, vai lá e faz esse negócio. Aí falou, não vou. Aí falou para Rafa, vai lá e faz isso aqui. Vai, eu vou. Só que ela falou que vai e não foi. A outra falou assim, não, eu não vou, e foi. Aí ele pergunta, quem fez a vontade do pai? O que fez? Não adianta eu tratar com a boca, não adianta eu tratar com o ouvido, porque ele vai ver a justiça. E a justiça todos podem praticar igualmente. Se não fosse assim, vários textos bíblicos que nós lemos na quinta passada, por exemplo, seriam textos enganadores. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. E é você que escolhe. Mas se você não tem liberdade de escolher, é um texto enganador. E a última coisa que o Senhor vai fazer comigo e com você é enganar, porque Ele trabalha com justiça. No final, vai ter juízo. E o juízo exige a liberdade. De forma que o livre-arbítrio é conclusão obrigatória da teologia cristã. Não tem como fugir do livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Não é verdade. O ser humano precisa ter o ser humano não cristão e o ser humano cristão. Porque senão ele não poderá ser julgado do ponto de vista da clareza da justiça. É assim entre nós e é assim com Deus. Hoje fugiram 200 presos lá de Jardinópolis, vocês acompanharam a notícia, né? Aí o povo fica com medo. Nossa, já está um pânico, não sei aonde, né? Por que gera pânico? Porque do nosso ponto de vista judicial que nós temos, todo ser humano tem, essa pessoa é uma pessoa que faz o quê? Coisa errada. O mal. Nós já partimos do pressuposto que ele fugiu e vai fazer o mal.
Quem garante que ele vai fazer o mal? Que direito nós temos de julgar, mesmo que ele tenha fugido? Bem, nós julgamos o fruto. Se eu digo que ele fugiu, e agora porque ele fugiu ele vai cometer o mal, eu estou julgando antes do fruto. O Senhor julga o fruto do coração. Então, olha que legal. O Senhor julga os atos, as palavras e o pensamento. Para Deus, o nosso pensamento é um ato. Ele não é um ato para nós, mas para Deus é. Ele falou assim: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, aonde que está a intenção? Está no coração. Eu até posso ver o olho da pessoa, não, safada lá, está vendo? Está olhando, né? Dá para ver quando o cara olha, não dá para ver? A gente vê. Mas o coração é o Senhor que vê. E a Bíblia diz que o coração tem o peso de um ato. E Ele vai julgar isso tudo, com base na liberdade. De forma que, se o livre-arbítrio é condição sine qua non, quer dizer, essencial para que haja justiça evangélica, a predestinação, no sentido de Deus definir o futuro de salvação de alguém, independente da participação livre dessa pessoa, esse conceito não pode ser bíblico. Porque eles são completamente incompatíveis. Ou Deus predestina alguém para ser salvo e outro não, ou o homem é livre. As evidências da liberdade são incontavelmente superiores. E nós já vimos, para quem está vendo hoje, que a predestinação que a Bíblia apresenta não é uma predestinação de sujeito, mas é uma predestinação de objeto. O que é isso? Tem predestinação na Bíblia? Tem. Mas o que ele predestinou? O Sebastiano para ir para o céu? Não. Ele predestinou o alvo do Sebastiano. Ele predestinou o Sebastiano para ser conforme a imagem de Jesus. Então, é o objeto dele. Predestinação do objeto é aquilo que, para o que eu fui destinado. Então, para o que eu fui destinado? Num lugar fala, para ser como Jesus. No outro lugar fala, para ser como filho. Então, a predestinação não é do sujeito. Não, o Sebastiano vai ser como Jesus. Não, depende dele. Ele tem esse objetivo. Se ele vai ser, depende dele. Depende do exercício da liberdade. Então, o conceito de predestinação está na Bíblia, mas não é da predestinação do sujeito, a respeito da qual ele não tem agência. Eu não interfiro porque eu fui predestinado. Não é isso. Ele está predestinado em função do seu objeto, do seu objetivo. Entenderam? Alguma dúvida? Agora é a hora. Aí eu vou dar uma palavra sobre a presciência. Aqui, Dr. Nelson. Pastor, então, por isso que na própria Bíblia diz também que a nossa alma tem sede de Deus. Então, desde o início, ele determinou que a nossa alma tivesse sede dele. Então, seria uma predestinação para que todo aquele que buscasse fosse salvo também. Não. A Bíblia não diz que a alma do ser humano tem sede. O que é nós temos a Bíblia revela a palavra do salmista escrevendo. O salmista diz assim:
a minha alma tem sede. Então, qual é a alma que tem sede? Aquela que busca Deus. Mas se eu imaginasse que ele colocou isso na alma de todo ser humano, porque predestinou para que fosse salvo, ele criou Não. o homem, ele predestinou o objeto para ser salvo. Quando ele predestina o objeto, ele predestina fora do homem. Não é na alma. Na alma é dentro do homem. Se ele predestinar dentro do homem, ele está mexendo no sujeito. Então, quando ele predestina o objeto, está fora. É um alvo. É algo a ser perseguido. Quem vai perseguir? Quem quiser. Mas é a criação dele, Não, ele fez a criação à imagem e semelhança, mas quando ele criou a imagem e semelhança, ele deu ao ser humano vontade, mas não mexeu nessa vontade. Vamos dar um exemplo. A maior parte dos hindus, os hindus revelam um grupo numeroso. Gente, ó, chama Café com Teologia, porque tem café, bolo, biscoito. Pode levantar, viu, Roger? Comer lá, tomar, fica à vontade. A turma está acostumada, tá bom? O hindu não tem sede do nosso Deus. São quase 1 bilhão de pessoas. Né? Porque nem todos os indianos são hindus. Eles têm sede de divindades, mas não do nosso Deus. Então, quando o Senhor cria a alma humana e põe na alma humana vontade, essa vontade é livre. Ele é que escolhe do que ele vai ter sede. Se Deus põe na alma a sede, ele mexe no sujeito. Deixa ele escolher depois. Não é. Tem sede, mas não escolhe. Ele tem sede, mas não procura. Então, ele tem sede, mas não vai. Então ele não tem sede. Por exemplo, vamos falar da sede, você que é médico. O meu não é água, mas tem água. A sede faz com que eu não fique sem beber. E se eu ficar sem beber, o que acontece comigo? Eu deixo de existir. Então a sede, biologicamente falando, é um mecanismo de proteção humana. Mas isso não acontece na alma. Porque o ser humano fica sem Deus e morre sem Deus. É o que nós acabamos de ler em Romanos. Ele falou assim, eu vou dar graça e longanimidade aos que, e vou dar ira e indignação e juízo aos que. E ele está dizendo, eu faço isso sem fazer acepção. Então, o ser humano tem liberdade para escolher se ele vai ter sede ou não. O que o ser humano é perfeito. Isso ele é. Mas ainda assim, ele não consegue encontrar Deus. A menos que ele pegue a vontade dele e fale, não é possível. Eu sou perfeito demais. Mas aí ele tem que fazer esse exercício. Então Deus não mexeu no sujeito. Sujeito com J. Ele fez todos os sujeitos iguais. Aí o salmista, a minha alma tem sede de Deus. Bem, nós somos cristãos. Amém. Espero que todos sejam cristãos, né? Nem todos os cristãos têm sede de Deus. Hã? Se sede é o resultado? Não, sede é algo que eu produzo. A sede é a demonstração de que alguma coisa me falta. E quando é em relação a Deus,
é porque eu estou dizendo para mim mesmo que Deus me falta. Agora, nem todos os cristãos percebem essa falta do mesmo jeito. Alguns têm mais sede do mundo do que de Deus e são cristãos. Paulo vai fazer uma classificação desse tipo de cristão dizendo assim: alguns têm na sua obra ouro, prata e pedra preciosa. Outros têm feno, palha e madeira. Aí o fogo do juízo vai queimar, alguns não vão ter nada para apresentar. É a diferença entre ter sede e não ter sede. Nós vamos começar agora em outubro, avivamento. Avivamento aqui é só um tema. Eu vou pregar domingo à noite sobre isso, já está no boletim aí os tópicos. Vou pregar uma mensagem com 12 tópicos. Pode vir. Tá bom? Já estou avisando. 12 tópicos. Hã? Todos no mesmo dia. Mas não vou aumentar o horário, não. Não, vai ter louvor também. Já quer, tá vendo? Já quer cortar o louvor aí, Rose. Lá no final eu ponho um tópico assim, ó. O avivamento é individual. É individual. Porque eu posso colocar como um tema. Mas quem é que vai buscar o avivamento? Quem é que vai ter sede, vai querer aprender sobre o avivamento, vai querer estudar sobre o avivamento, vai acordar de madrugada para orar, vai subir o monte para orar, vai orar em casa durante cada dia? Quem vai fazer isso? Então, ainda que o avivamento seja algo que Deus pode produzir, porque é isso que eu vou mostrar durante esse mês, que o avivamento é o resultado de técnicas aplicadas. Aí está certinho, é o resultado. Aí quanto mais eu aplico, eu preciso de Deus. Então essa sede é uma sede de objeto, está fora de mim. Quando eu trago para dentro de mim, aí sim, ela passa a mexer com o sujeito. Mas quem que faz isso acontecer? Não é Deus, sou eu. Fala no microfone aqui. Tem que ser no microfone por causa da internet. Pastor, mas sobre o julgamento, a salvação dos índios que nunca ouviram falar de Jesus também, eles adoravam alguma divindade, sempre adoram alguma divindade. E eu tenho no meu pensamento que essa divindade que Deus vê eles querendo adorar, como adoram o sol, a lua, é uma sede que eles têm, que é alguma coisa que Deus colocou no coração, no íntimo. Porque senão como é que vai haver justiça, como é que vai haver juízo, como é que vai haver salvação ou não? Então, você está com a Bíblia aberta aí? Abre aí então. Quer dizer, eu não vou entrar nesse detalhe. Agora eu tenho esse estudo gravado, depois você compra com Eli ali. Mas tem esse gravado, exatamente esse estudo aí, eu dei numa escola dominical. Mas eu vou ler só aqui, Romanos 2, olha lá. 2,14. Romanos 2,14. Achou? Diz assim, ó. Quando, porém, os gentios, vamos usar a palavra que você falou aí, os índios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Olha o 15. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações. Não é sede que está gravada no coração deles. O que está gravado no coração deles? Essa liberdade que eles têm. E essa liberdade, aí sim, se você chamar isso de sede, está certo. Essa liberdade mostra que há uma diferença entre o bem e o mal. Isso está gravado no coração de todo ser humano. Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Agora volta no 12.
Como se o 12 estivesse escrito depois desse. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Então, como é que, só para encerrar esse tema, porque ele é um tema longo, como é que ele vai julgar essas pessoas? Só tem um jeito de ser nivelado, só tem um. É através da lei da liberdade. Porque a lei da liberdade faz com que qualquer ser humano seja capaz de decidir entre bem e mal. Qualquer ser humano. Por isso, irmãos, que tem bem no mundo inteiro. Não é só entre cristãos. Dependendo do tipo de bem, tem mais entre não cristãos. Tem grupos religiosos não cristãos que fazem mais o bem ao próximo do que cristãos. Sabia disso? São mais preocupados com o cuidado do outro. Como é que explica isso? Aí sim, isso está gravado na alma. O que está gravado na alma? A gente podia chamar isso aqui, então, de moral, ética. Isso está gravado na alma. Consciência, que é a palavra que usa ali. Quando um ser humano consegue pegar isso que está gravado e trazer para Deus, aí ele encontra o Deus vivo e verdadeiro. Ele faz isso com o exercício da liberdade. E isso permite que qualquer ser humano, em qualquer época da história, em qualquer lugar, sem nunca ter ouvido falar de Jesus, possa ser julgado com justiça. Ah, mas espera aí, ele não ouviu falar de Jesus, como é que ele vai ser julgado? Porque o Senhor gravou, e aquela comunidade, aquela pessoa, pode proceder corretissimamente. E o Senhor fala, eu vou te julgar de acordo com a lei que eu plantei em você. Que é a mesma para todo mundo. Por isso, quais são as pessoas que mais correm o risco de serem condenadas? Os que conhecem a lei. Os cristãos. Na época de Jesus eram os judeus. E o Senhor não teve dó, não. O Senhor os condenou. Hoje somos nós. Por isso que a gente tem que andar com retidão. A liberdade, irmãos, é que permite isso. A liberdade é um dom fantástico. Infelizmente, a doutrina da predestinação acabou com isso. E tornou o ser humano alguma coisa que foi previamente configurado. Uma coisa configurada. Quer dizer, não, esse aqui está previamente preparado para fazer o bem. E esse aqui está previamente preparado para fazer o mal. E pior, a doutrina diz que ele não pode deixar de ser aquilo. Ele não tem chance. Porque já houve uma decisão onipotente, prévia, que tirou essa possibilidade. Isso não é justo. Não é justo. Se não é justo, ele não pode ser julgado. Nós vamos fazer um julgamento aqui. Eu sou o juiz. Vamos escolher um pecador. Barone. Barone já é pecador mesmo, então Barone é o pecador. Barone é o pecador, né? Ele cometeu um pecado gravíssimo, nem conto para vocês. Eu sou o juiz. Aí o Barone escuta na hora que eu estou entrando, eu conversando com a Tamie e fala assim, não, Tamie, pode ficar tranquila, que eu vou condenar esse cara. Ele escuta, eu sou o juiz, estou entrando para o julgamento. Eu falo, ó, eu vou condenar, pode ficar tranquila. Quem confia nesse juiz? Se ele vai entrar para o julgamento, ele já condenou o cara. Que chance ele tem? Nenhuma. O que pode ser recorrido em relação a esse juiz? Suspeição. Espera aí, eu quero suspeitar do juiz, que ele está, né? É igual o Lewandowski, julgando a Dilma. Estou dando suspeitar do Lewandowski. Porque
já entra com um processo formado. Beleza. Beleza? Roger ali, pastor, faz favor. Tem que falar no microfone, tá, Roger? Porque a gente transmite ao vivo. Então, se tiver alguém assistindo, a pessoa não escuta. Se eu tiver errado, é a respeito do meu pensamento. A predestinação seria o quê? Seria nada mais, nada menos do que uma distorção. O diabo distorceu a predestinação perante os cristãos, para que os cristãos acreditem que são predestinados. Para quê? Para que possa pecar, para que possa fazer as coisas erradas. Ah, eu sou predestinado. Esse é o meu pensamento. Ele está certo ou não? Está certíssimo. Porque para mim, o cristão que pega a predestinação como uma desculpa, é um cristão que não tem consciência do que está escrito na Bíblia. É. Não tem consciência dos atos cristãos, de uma verdadeira vida cristã. Porque só você viver uma verdadeira vida cristã, você vê que você não pode pegar a desculpa da predestinação para poder apoiar como muleta. Está certo, o seu Tá certo. pensamento está certo. Inclusive, a predestinação é um fator de condenação do cristão. Mais do que de salvação. O conceito bíblico. Porque o conceito de predestinação do objeto para o cristão o condena se ele não o atinge. Porque o Senhor predestinou antes da fundação do mundo aquilo que eu tenho que ser. E se eu não atinjo o que eu tenho que ser, eu sou condenado. Então, antes de ser um instrumento de muleta para a salvação, é muito mais uma forma de Deus dizer, você está errado. Porque o seu alvo é ser como Jesus. Irmãos, nós não somos cristãos a bel prazer. Eu faço o que eu quero. Não. Nós temos um alvo. Nós temos que ser como Cristo Jesus. Quem não está nesse alvo, não está entendendo o cristianismo. Nós não estamos aqui para sermos bons membros de igreja. Na realidade, a ideia de igreja denominacional nem faz parte do plano de Deus. Faz parte a multiforme manifestação da graça. Então, se tem um grupo lá que dança as danças africanas na hora de adorar, é multiforme manifestação. Se tem outro grupo lá que louva parecendo estátua, é multiforme. É forma. Forma não diz respeito a coração. Forma é coisa que eu escolho. Pronto. Forma é humana. Toda forma é humana. Agora, alvo predestinado, não. É Deus que deu. O que dança africana e tal, e o que é igual estátua, os dois têm que ser como Jesus. Se eles não forem, eles estão errados. O Senhor falou assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome eu falei línguas, expeli demônios, profetizei, e não sei mais o quê. O que ele vai falar para esses caras? Nunca vos conheci. Mas eles fizeram tudo que eclesiasticamente é louvável até. Puxa, que espiritualidade é essa? Não é isso que diz que uma pessoa anda com Deus. Mas quando ele cuida do outro, quando ele é próximo, aí ele está fazendo o que Jesus quer. Agora, se ele fala em língua, profetiza, expele demônio, ainda cuida do próximo, melhor ainda. Ele tem que aliar as duas coisas. O que não pode ter é religiosidade. Então, queridos, a liberdade é um dom preciosíssimo. Qual é o dom supremo? Amor, não é liberdade. E o amor está embasado em quê? Na liberdade. Porque eu só posso amar se eu sou livre. Se eu sou programado para amar, não é amor. Só tem sentido o amor quando eu exerço o amor livremente. Por isso que é o dom supremo. Por isso que o amor é um fenômeno da vontade.
Porque eu escolho amar. E aí eu me dedico, vou, corro, produzo. Através do meu amor. Eu já cansei de falar aqui, assistam quem tem net. No Now, tem no Now gravado, são 14 episódios, chama Reino e Império. Eu estou vendo, estou lá no 10º. Mostra Saulo. Saulo era louco de vontade de matar crente. Era louco, louco. Não, mas queria matar crente. Ele só pensava nisso, quero matar. O Caifás falou, o que eu faço com esse cara? Aí o imperador foi visitar Jerusalém, e o Saulo não dava sossego, saía pegando cristão no meio da rua. Aí o Caifás falou assim, manda esse cara para Damasco, ó, toma aqui umas cartas, vai procurar. Pedro fugiu para Damasco, criou uma mentira, isso é no filme, o que tem muita lógica. Vai procurar em Damasco. Aí em Damasco ele aceitou Jesus. No caminho, lá, caiu do cavalo, lá ele aceitou Jesus, foi batizado, aí ele mudou da água para o vinho. Agora ele quer pregar. Então no filme mostra o mesmo Saulo, louco de vontade de matar crente, numa hora ele agora é louco para pregar. Aí ele vai pregar na sinagoga de Damasco, e está na Bíblia. Aí os caras falam com ele, não, Saulo, não vai não, é perigoso. Eu falo, não, eu vou lá pregar. E entra na sinagoga. Aí ele fala assim, não, agora eu quero ir para Jerusalém, vou encontrar Pedro e nós vamos pregar em Jerusalém. Eu falo, não, mas os caras estão com medo de você, não quero saber. E vai para Jerusalém. Até eu fui lá na Bíblia e vi, está escrito isso mesmo. E ele chega em Jerusalém e começa a pregar. E o povo tem medo dele. Aí no filme mostra Pedro com medo dele. E Pedro fala, não quero encontrar com você. Aí ele fala assim, mas que loucura é essa? Você prega o amor. E agora eu mudo e você não me ama? Então, eu também não quero pregar com vocês, não. E sai pregando. Ele pensa, eu só posso pregar. Ele fala assim, se Jesus me escolheu, eu tenho que pregar. Aí Pedro fala assim, mas por que Jesus escolheu logo você? Por que não escolheu outro? Tinha que escolher logo você. Eu não sei por que ele me escolheu. Eu sei que se ele me escolheu para pregar, eu tenho que pregar. Então, nós temos que produzir esse fruto de dedicação. Isso é amor, vem da nossa liberdade. Agora, é fácil verificar como é que a gente usa a liberdade. Né? Hoje é quinta-feira. Quanto das horas dos dias dessa semana você usou com Deus? Se não, vou dobrar o meu joelho e vou orar. Vou buscar a presença do Espírito Santo. Quero ouvir o que o Senhor, Deus, Pai, tem para falar comigo. Estou com sede de Jesus. Mas, normalmente, a gente pega a nossa liberdade e usa com o quê? A gente usa a nossa liberdade com o mundo. A maior parte do tempo da nossa liberdade, nós estamos preocupados com as coisas do mundo. O avivamento, irmãos, é que muda isso. O avivamento é uma percepção da presença de Deus que não passa. Não é só para a hora do culto. Segunda, eu acordo para ir para o gabarito e eu vou na presença de Deus. Eu falo assim, Senhor, estou flutuando aqui no gabarito. Quero salvar alguém aqui. É a percepção da presença. O avivamento torna essa percepção de segunda a segunda, da manhã à noite, nas madrugadas. Eu acordo de noite, em vez de pensar assim, ai, que sono, que preguiça. Senhor, glória a Deus, agora vou orar. O avivamento muda essa percepção, mas é resultado da minha sede. E a sede sou eu que produzo. Dessa forma, irmãos, Deus nos deu o livre-arbítrio. Por isso Ele pode exercer justiça e nos julgar, sem que Ele seja acusado de acepção. Não, eu escolhi você e não escolhi. Não, Ele vai julgar todo mundo da mesmíssima forma. Todos os seres humanos, eu, o não crente, todo mundo vai ser colocado diante de Deus. E todos serão julgados de acordo com a liberdade e o exercício que fizeram dela. Então ele é um padrão universal. Vale para todo mundo. E não adianta eu distorcer, é uma distorção.
Deus vai julgar do mesmo jeito. Eu gosto muito do texto de Romanos capítulo 1, fala assim, por isso és indesculpável, ó homem. Ninguém vai poder se desculpar diante de Deus. Mais alguma pergunta? Não? Vamos rapidamente falar um pouco sobre a presciência. Abra sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Você abre lá para nós, pastor. 1 Pedro 1, 2 e 20. E depois Romanos 8, 29. 1 Pedro 1, 2 e 20. Pode ser? Deixa o povo abrir um pouquinho aí. Pode ler. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Isso, esse é o 2, né? É. Olha o 20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então veja bem, irmãos, existe uma confusão que normalmente costuma ser criada. Eu estou usando a palavra livre-arbítrio por causa do tema, mas o certo seria liberdade. É só porque o tema é esse. Costuma haver uma confusão entre predestinação e livre-arbítrio, e também há uma confusão entre presciência e livre-arbítrio. Essa confusão acontece quando nós usamos estes termos colocando-os em relação uns com os outros. Mas esses termos não foram construídos para entrar em relação uns com os outros. Livre-arbítrio e liberdade aqui é uma característica humana. Predestinação e presciência é uma característica divina. Quando o calvinista ou predestinacionista diz assim, não, ele nos predestinou para a salvação, o que ele fez? Ele misturou essas duas áreas que são de naturezas distintas. Quando o arminiano, ou o libertário, que é o que crê no livre-arbítrio, pega a presciência e diz assim, não, espera aí, se ele sabe no frigir dos ovos, é a mesma coisa, porque o que ele sabe vai acontecer. Porque o que Deus sabe vai acontecer. O que Deus sabe vai acontecer? Vai, né? Se ele sabe, vai acontecer. Por isso que chama de presciência. Ah, não, peraí, mas se o que ele sabe vai acontecer do jeito que ele sabe, que liberdade a gente tem? Essa é a conclusão de um grupo de libertários que leva isso às últimas consequências. Aí esses caras falam, não, peraí, se ele sabe e o que ele sabe vai acontecer, então eu sou marionete, então só tem uma opção. Aí esses caras criaram uma nova doutrina, que eu nem vou entrar nela aqui, porque não dá tempo, né? Mas você pode pesquisar lá, se quiser vir conversar comigo,
Chama teísmo aberto. O teísmo aberto é uma doutrina que diz que Deus não sabe. Não sabe. Para quê? Para justificar a ideia de liberdade. Entendeu? Então Deus não sabe. Quando que Deus fica sabendo? Quando acontece. Então tem hoje um conceito muito forte nos Estados Unidos. É o conceito de teísmo aberto. Bem, não vou entrar nele aqui, mas tem livros sobre isso, tem na internet, depois você pode pesquisar, se você quiser aprofundar. Hã? Foi o TCC do Cláudio, aqui da nossa igreja, foi sobre teísmo aberto. Bem, quando a Bíblia diz que ele tem presciência, que ele predestina, estas características são características de ação divina. Quando Deus resolve criar matéria, que é coisa humana é matéria. Ele criou uma situação que é completamente diferente daquilo que ele é. E ele resolveu interagir com isso que é diferente. Então nós temos um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, e tudo mais de Deus todo-poderoso, aquelas coisas todas. Só que ele interage nesse ambiente limitado. Aqui nós temos o conceito de finitude. E aqui nós temos o conceito de infinito. São completamente incompatíveis. Uma coisa infinita não é compatível com o que é finito. Por isso que é sobrenatural. Então nós temos os conceitos que são de Deus coexistindo no mundo humano, mas eu não posso aplicá-los aqui nesse mundo. A não ser quando eu tenho uma manifestação sobrenatural. Por exemplo, saber as coisas que vão acontecer de antemão é uma característica divina. Mas de repente o Espírito Santo vem e dá o dom de profeta para alguém, e essa pessoa que não é Deus revela uma coisa que vai acontecer. É uma manifestação sobrenatural. Mas, irmãos, o mundo o tempo todo está vivendo manifestações sobrenaturais. O tempo todo Deus está agindo aqui, ó. Quanto mais eu ando com Ele, mais eu vejo. Então, quando a Bíblia fala da presciência, lê aí de novo, pastor, o versículo 2, por favor. 1 Pedro 1, 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Então, o que a Bíblia está dizendo é que Deus sabe todas as coisas. Pedro está dizendo, ele está fazendo uma saudação, atenção, ó, vocês quem? Vocês que aceitaram a Cristo. São os escolhidos. Mas não são escolhidos porque Deus destinou estas pessoas para serem escolhidas. É porque elas recebem esse nome aqui, eleitos, escolhidos, com base no que ele sabe, e ele sempre sabe o que vai acontecer. Mas o fato dele saber não anula a liberdade humana. A liberdade humana acontece do jeito que ela acontece, sem interferência de Deus. Então Deus, irmãos, presta atenção. Deus nunca vai chegar aqui na Tamei e falar assim, agora você tem que me amar. Ou agora você tem que amar a Liege. Não. Ele pode chegar aqui e mexer no neurônio dela. Aí ela fica doida. E aí ela não consegue expressar o amor dela nem por mim, nem pela Liege. Ele pode mexer no carro dela que bate.
Mas na liberdade ele não vai mexer nunca. Porque se ele fizer esse tipo de ação, ele está escolhendo fazer uma ação por acepção. Ele escolhe fazer na Tamier e não escolhe fazer na Liege. E ele não faz essa interferência, ainda que ele saiba aquilo que a Tamier vai escolher fazer. Essa distinção de mundos vai acontecer sempre. Sempre nós vamos ter o mundo de Deus, que sabe todas as coisas, e o mundo dos homens, que são finitos. Sempre. Aqui na terra e lá no céu. Lá no céu, os homens não são infinitos. Abraão está no céu. Ele é infinito? Não. Ele continua sendo finito. Ele sabe todas as coisas? Não. Lá no céu, hoje deve ser sexta-feira, quinta-feira, não sei. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele depende de Deus. Então, lá no céu, o Abraão, que é finito, tem que orar igualzinho a gente tem que orar aqui. Por isso que é possível nós, cristãos na terra, vivemos uma vida igualzinha àquela que eles vivem no céu. A única diferença é o nosso corpo material, que se corrompe. Mas a nossa alma é exatamente igual. Vou falar um negócio que parece heresia, tá? Mas não é. Parece só. Vê se vocês conseguem processar. Estou com medo de falar. É possível alguém na terra, um filho de Deus, amar mais a Deus do que um filho de Deus que está no céu. Aí ele leva embora. Opa, vem para cá. Esse aqui já está igual aos do céu, né? Lógico que é. Porque no céu tem-se liberdade como se tem aqui. São pessoas finitas como são aqui. Tem que amar no céu como ama aqui. Quem era o pai da fé? Abraão. Abraão nasceu em 3.900 a.C. Estou chutando, tá, gente? Não precisa pesquisar, não, que ele não tem essa data. Nasceu em 3.900. Aí ele ficou amigo de Deus em 3.860 a.C. Já tinha gente morando no céu? Por que eles não eram o pai da fé? Você entendeu? A relação que Abraão construiu com Deus aqui pode ter sido maior do que a que Matusalém tinha no céu. Porque relação com Deus é baseada na liberdade. Sou eu que busco. Agora, no céu é mais fácil. Não é mais fácil amar a Deus no ambiente cristianizado do que no ambiente hindu? É a mesma coisa do céu aqui. Rapidinho, pastor, o microfone aqui no Rod, já fica em pé com o microfone, tá bom? Porque tem 3 perguntas e a gente tem que acabar. Você mandou um WhatsApp para mim, pastor? Pois não. A respeito de liberdade, na hora que fala de livre-arbítrio, por que na palavra de Deus fala quando Deus endureceu o coração de Faraó? Ô, Roger, Cadê o livre-arbítrio do Faraó para poder eu passei escolher? uma quinta-feira inteira falando sobre isso. Aí você faz assim, o Elias fica ali na mesa, ou você compra dele o CD lá, ou tem na internet essa aula, mas eu não sei se está na internet ainda. Tem no site da igreja. Mas nós gastamos uma quinta-feira inteira falando todos esses textos. É porque você chegou hoje, mas nós pegamos, antes de chegar aqui, nós pegamos esses textos que parecem dar essa ideia de que Deus faz essas mudanças.
Mas ele tem lá discriminado. Beleza? Tamir. Não, no microfone aqui. Nem eu escutei, Tamir. É possível, Não, você tem que falar no é microfone. possível que Deus manipula as situações na gente para a gente fazer a vontade dele? Lógico. A pergunta da Tamir é possível Deus manipular situações? Na realidade, o que ele faz é manipular situações. Mas ainda assim, ele não obriga você a decidir. Por exemplo, ele apareceu para Saulo. É uma manipulação de situação? Lógico, o que é isso? Eu queria que ele aparecesse para mim, ué. Eu falo com o Senhor, eu falo, Senhor, o Senhor apareceu para um cara mau. Eu quero tanto o Senhor. Ele é Deus, ele faz o que ele quer, mas eu falo com ele, falo, eu não acho justo isso. Mas isso não quer dizer que Saulo é obrigado. A Bíblia diz assim, os companheiros de Saulo ouviram a voz, mas não viram ninguém. Então, por que os companheiros de Saulo, que ouviram uma voz esquisita, não seguiram Jesus do mesmo jeito? Porque eles estavam lá. Então, Deus mexe nas circunstâncias. Quando ele mexe nas circunstâncias, a ansiedade é que ele... Eu fico imaginando, que filho miserável, estou mexendo. Né? Vamos dar um exemplo simples. Ele te acorda às 4 horas da manhã. Nossa! Aí você fala, ai Senhor, eu estou tão cansado. Vou dormir mais um pouco. Ele manipulou a circunstância. Mas é você que escolhe dormir ou buscar a Deus. Então ele faz isso, irmãos, o tempo todo. Na realidade, ele diz assim, eu mando chuva e sol, para que as pessoas saibam que eu sou Deus. Aí o miserável do índio vai adorar o sol. Olha que maluquice. Entendeu? O sol nasce e morre todo dia, e o cara vai adorar o sol. Que limitação fantástica, inexplicável, mas a pessoa cai nessa cegueira. Você quer falar? Então vai lá. Se lá vai haver, como o senhor falou aí, às vezes na terra alguém adorar, amar mais a Deus, ou fazer mais a vontade dele. Eu dei um exemplo superlativo. Certo, tudo bem. Mas lá não vai poder, porque nesse caso aqui você pode cair, você pode adorar a Deus, você pode escolher ter a liberdade de cair, de deixar. Lá no céu não, lá você foi para lá, acabou. Você não vai cair mais. Você não vai deixar de ser salvo, você já foi salvo, né? É. Não dá tempo mais, acabou o tempo. Pá! É o seguinte, não é que vai cair, é o grau de comprometimento que se tem. Você consegue imaginar você caindo da fé? Não consegue. Por que você não consegue? Porque você tem tanto relacionamento com Deus, já tem uma vida, que você não consegue. Agora, quando você chega no céu, o céu é inexplicável. A gente só vai entender quando chegar lá. A limitação do pecado deixa de agir na nossa vida. Irmãos, o céu... Eu brinco assim. Se o pendrive para mim é um espanto, o pendrive do céu é uma loucura. Uma loucura. Imagina o desenvolvimento do pendrive do celeste. Então, a nossa mente, ela atinge graus de liberdade que a gente não percebe. Então, não tem sentido pensar que alguém no céu vai cair. Mas não é que não vai cair porque Deus não vai deixar. Não vai cair porque ninguém vai querer cair. Entendeu? A gente vai amar tanto. Se a gente já ama aqui, sem ver o Senhor Jesus, morrendo, ficando doente, lá você vai ver Jesus, você vai cair? Não tem sentido. Mas não é porque Deus não deixa. Porque se Deus tiver que não deixar, tem uma doutrina agostiniana que diz isso. E Calvino seguiu essa doutrina, ela faz parte da predestinação. Que lá no céu as pessoas não podem cair mais.
Bem, se Deus criar um mecanismo que impossibilita, ele mexe aqui, ó. Aí ele mata o amor no céu. Mas o céu é o lugar que o amor mais se expande. Mas não está impedido de se expandir aqui. E o nosso desejo, irmãos, tinha que ser levar o amor às últimas consequências. É isso que eu chamo de avivamento. Eu também não sei como é que é, porque eu não conheço. Eu estou na busca. E nesse mês de outubro, irmãos, é o mês que eu quero mais buscar Deus na minha vida. Eu, Samuel, eu vou fazer isso. E eu quero desafiar você a fazer isso. Mas eu não posso fazer por você. Nem transmitir. Beto, agora você vai buscar Deus em outubro. Você tem que buscar. Vai estar na nossa mão. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu vou falar a verdade, eu preferia ficar aqui até 10 horas. Eu adoro falar até 10 horas, ainda mais um assunto tão bom. Mas eu vou ter que ir lá ver um ótimo debate. Sabe quantos debates eu já vi? Só não vi um. Eu vi debate no Rotary Club. Eu vi debate na FAAP. É a mesma coisa, as mesmas perguntas. Mas eu tenho que ir, porque eu tenho um compromisso com isso também. É isso mesmo. Mas faz parte do meu momento de chamado. Vamos orar. Senhor amado, se nós não sairmos daqui te buscando mais, não tem sentido tudo isso. Se for só aquisição de conhecimento, se for só saber teologia, para que adianta? Então, que os meus irmãos saiam daqui loucos de vontade de te buscar. Jesus, que eles saiam daqui com sede de te ver mesmo, com esses olhos humanos. Porque nada impede o Senhor de aparecer hoje, nos nossos dias. O Senhor nos deu esse presente chamado liberdade, para que a gente pudesse usá-la para te buscar. Eu te agradeço o tempo que nós estudamos sobre a predestinação e o livre-arbítrio. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor esteve conosco. Mas agora nós queremos usar tudo isso para andar mais com o Senhor. Espírito, venha sobre nós, conceda-nos dons, incendeia a nossa igreja, as nossas vidas, as nossas famílias. Oh, Espírito Santo, nós ansiamos por Ti. Que cada um leve agora para a sua casa o poder do Senhor. Abençoe a sua esposa, os seus filhos, o seu marido. Tenhamos uma noite santa e amanhã uma sexta-feira para a Tua glória. Quem sabe o Senhor vai conceder a alguém aqui o privilégio de salvar alguém, de levar uma pessoa a Jesus. Nós queremos viver para o Senhor. Que o Senhor seja glorificado em nós. Usa-me lá no debate, Pai. Eu não quero ir só como um assistente. Talvez alguém ali precise de uma palavra do céu. E eu quero estar apto a produzi-la. Bendito seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.